Só boa noite a todos, então. Nós vamos iniciar a nossa reunião da noite, né? Desenvolver a aula de hoje, cujo tema é a tristeza versus a alegria de viver. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus, rogando aos seus mensageiros de luz que nos abençoe nessa noite de hoje, que o tema a ser repassado possa calar fundo nos corações de cada um aqui presente e também nas suas mentes, contribuindo para o crescimento, para o autodesenvolvimento, a autoanálise, o autoconhecimento, com vistas a galgar degraus mais altos no plano da evolução. Assim, então, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos seus mensageiros de luz, mas, e sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que declaramos por iniciada a nossa reunião de estudos da noite, rendendo graças a Deus. E que assim seja. De imediato, então, caros irmãos, passamos a palavra para o Lelis, para que ele desenvolva a primeira parte da aula. Vamos lá, então. E aí estamos nós, prontos para servir. Bem, meus amigos, a parte que me coube é falar da tristeza. Será que é ruim falar da tristeza? Posso garantir que não. Nós vamos ver por quê. Estamos no nosso 24º encontro. Deixa eu só ajustar aqui umas coisinhas e aí a gente já dá prosseguimento. Tristeza. Para começar, eu peguei um texto lá da Revista Espírita de Allan Kardec, de 1860. O Espírito Georges já falava da tristeza de forma que é muito atual, tanto que corrobora muito do que temos estudado na série psicológica Joana de Ângeles. E eu coloquei o texto inteiro aí nesse primeiro slide para abrir já o nosso entendimento desde então. É um erro ceder frequentemente à tristeza. Veja só. Não vos enganeis. O pesar é um sentimento firme e honesto que fere o homem atingido no coração ou nos interesses. Mas a tristeza, faltou o M aí, mas a tristeza laça não passa de manifestação física do sangue afrouxado ou precipitado em seu curso. A tristeza cobre com seu nome muito egoísmo. O nome tristeza, né, na verdade, está escondendo egoísmo. Muita fraqueza. Debilita o espírito que a ela se abandona. Ao contrário, o pesar é o pão dos fortes. Este amargo alimento nutre as faculdades do espírito e diminui a parte animal. Não busqueis o martírio do corpo, mas sede ávidos pelo martírio da alma. Os homens compreendem que devem morrer pernas e braços para manter a vida do corpo. E não compreendem que devem sofrer para exercitar as faculdades morais. A felicidade ou apenas a alegria são hóspedes tão passageiros da humanidade que não podeis, sem ser por elas esmagados, suportar a sua presença, por mais ligeira que seja. Fostes feitos para sofrer e sonhar incessantemente com a felicidade, porque sois aves sem asas, pregadas ao solo, que olhais o céu e desejais o espaço. Espírito Georges, Revista Espírita de 1860. Então, observe a essência desse texto, né? Ele cala fundo quando a gente acompanha. Depois vocês vão reler e vão aprofundar mais no sentido, tenho certeza. Mas ele já explicava que há uma diferença entre sentir pesar. E é muito natural. Quando a gente tem uma perda, um prejuízo, nós sentimos. Isso é registrado tanto no campo fisiológico, emocional, psicológico, espiritual. Sim, é muito natural.
Mas isso deve durar por algum tempo e promover a reflexão, o discernimento e o desejo de aprender, de perceber que lição esse pesar me trouxe. Agora, se eu prolongo e me entrego ao desânimo, ao desalento, aí sim é a tristeza, já não é só o pesar. Aí eu estou me entregando à tristeza prolongada e aí por isso ele diz, né, que esse nome, tristeza, está na fachada, escondendo por trás de si o nosso egoísmo, porque é como se estivéssemos compadecidos de nós mesmos, autocompaixão, né? Numa postura de vítima. Ah, eu não merecia isso. Por que isso foi acontecer comigo? Por que comigo? É quando Joana de Ângeles nos pergunta, ora, e por que não com você? Né? Aí a resposta cabe a cada um de nós complementar, né? Será que é porque eu me julgo especial, melhor do que os demais? Acontece com todo mundo, comigo não, né? Porque eu sou especial, comigo não. Então a gente já começa por aí uma autoanálise, um autoexame para compreender que a tristeza é uma necessidade da alma. A alma, nós sabemos, é o espírito encarnado. Então o espírito vem para uma nova existência corporal com um plano traçado em linhas gerais, um plano pedagógico para a sua autoeducação, para o seu desenvolvimento pessoal e, claro, para a sua evolução. Cada existência, uma aula. Então, cada ocorrência que consideramos infeliz, né, no fundo, traz consigo um conteúdo pedagógico, educativo, reparador e por aí vai. Então, com essa primeira leitura dessa mensagem de 1860, atenção, muito atual, hein? Mas é de 1860, publicada na Revista Espírita por Allan Kardec. Então vamos lá. Agora vamos ler umas considerações sobre tristeza que Joana de Ângeles colocou no livro. Eu não coloquei o título aqui, eu pequei. Deixa eu só um momentinho. O livro. Qual é o livro, Lelis? Atitudes Renovadas, tá? No livro Atitudes Renovadas, capítulo 5, título Considerações sobre a Tristeza. Então vamos lá. Bem, a tristeza não é. Antes disso, ela diz o seguinte: os sentimentos humanos expressam-se de variada forma, com flutuações que determinam o equilíbrio, a saúde mental e emocional ou os estados patológicos necessitados de tratamento. Deixa eu aparecer aqui de novo. Muito bem. Eu perguntei, deixa, ninguém respondeu, fui entrando. Pronto. Então, continuando com a fala de Joana de Ângeles, necessita de tratamento, esses sentimentos humanos que se expressam de variada forma, incluindo a tristeza. Então, a tristeza não é o inverso da alegria, como muitos de nós pensávamos, mas a sua ausência momentânea. A alegria é que deve estar sempre presente, mas quando ela se ausenta, nós estamos tristes. Então, é um estado que conduz à reflexão. Conduz à reflexão, deve conduzir à reflexão, e não ao desinteresse pela vida. O que acontece geralmente é um abatimento, né? A pessoa se abate e se entrega de vez à tristeza prolongada, quando deveríamos apenas sentir o pesar pela perda, pela ocorrência considerada infeliz, e nos recuperarmos em seguida, tirar dali
somente a lição que interessa. Então, aí a contemplação dos valores vividos e não a melancolia. É o que devemos fazer, né? Não ficarmos na contemplação apenas dos valores vividos. E não, ou melhor, não a melancolia, estou trocando. Não nos entregarmos à melancolia, mas focar a nossa atenção nos valores vividos, para tirar deles o melhor proveito. Então, ante a temerária depressão, generalizando-se o conceito de que a tristeza, a melancolia e a antiga assédia ou assídia são todas a mesma expressão do sentimento, né? Isso não é verdade. A tristeza é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Então, observemos, vamos nos lembrar que nós temos todos os dias casos de pessoas que têm uma vida invejável. Vamos resumir tudo nessa palavra. Uma vida invejável. No entanto, sofrem de depressão, de melancolia, de tristeza. Tem muitos muquerelas ricos. Ah, mas o que é muquerela? Eu me esqueci agora o nome do autor. Talvez alguém que lembre aí pode me falar. É uma fusão, né, das iniciais de 4 palavras. Murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Muquerela. Então a gente vê que existem muitos muquerelas em condições sociais invejáveis. E, quer dizer, não é isso que determina se o indivíduo será feliz ou triste. Então, ela falando da melancolia, para que a gente não confunda com a tristeza, ela diz o seguinte: a melancolia é um estado de saudade de algo conhecido e perdido, ou desconhecido e não experimentado, que, em se prolongando, pode transformar-se em depressão. Então, algo que eu deixei de fazer, uma oportunidade perdida, é algo desconhecido e não vivenciado, né? Ou então algo conhecido e perdido. Tinha apego a uma determinada coisa que agora eu não tenho mais, sumiu. Sumiu por diversas razões. De repente eu estou sem aquela coisa. Então, vem a melancolia. É o que diz a benfeitora Joana de Ângeles. Então, a tristeza, que a gente vai reforçar, né? A tristeza, porém, é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, todas, independente do seu estilo de vida, da sua qualidade de vida, do seu nível social. E pode ser considerada como uma pausa para a compreensão da existência, avançando no rumo do júbilo. Aí o júbilo, a gente sabe que é a felicidade ou a alegria perene. Fulano jubiloso, né? Sinônimo de alegria. Só que é uma alegria mais legítima, digamos assim. Tá, peraí que eu tirei o texto aqui, deixa eu voltar o texto aqui. Sem querer, eu coloquei o dedo e tirei o texto da minha frente. Voltamos, pronto. E passando para o próximo slide, a gente continua. Enquanto a tristeza convida à viagem interior, propondo avaliação de comportamento e consideração de valores aceitos, a melancolia normalmente é resultado de algum ser querido. Então, aqui no texto, ela continua nos explicando. No início, é natural que ocorra, no entanto, em se prolongando por algumas semanas, converter-se em transtorno depressivo que necessita de competente tratamento. Então, a tristeza está muito prolongada, a pessoa está insistindo naquele estado
mórbido, né? Aí já é mórbido, porque prolongou e ela ainda até coloca um prazo, né? Algumas semanas, vamos colocar aí 4, 5, 6 semanas, a pessoa não sai daquele estado emocional depressivo, aí já requer um tratamento especializado. Então, ela continua dizendo que a sociedade contemporânea estabeleceu que a alegria deve ser um estado constante de todos os indivíduos, significando êxito, realização nos relacionamentos, triunfo social e econômico, conquista de posição relevante. Em consequência, há um estereótipo que se debate em conflitos e dores não exteriorizados. Então, ela está falando aí do que a gente já viu em outras ocasiões, nesses estudos aqui. A aparência. Nós estamos muito mais preocupados em parecer do que ser. Então, é uma exigência social, né? A sociedade contemporânea estabeleceu que a alegria deve ser um estado constante de todos os indivíduos. É uma ilusão, porque a tristeza nós já vimos nos primeiros slides, no texto da benfeitora, e veremos também nos próximos, que é uma necessidade. E vamos longe disso. Hoje a gente, claro, vai apresentar aqui alguns fragmentos que vão nos instigar à leitura do capítulo inteiro depois em casa. E na série psicológica nós temos várias obras que falam sobre a tristeza. Hoje nós decidimos aqui na primeira parte trazer apenas o texto desse capítulo já mencionado, Considerações sobre a Tristeza, do livro Atitudes Renovadas. Já abre né, o nosso interesse para os outros textos da série psicológica. Então vamos lá. Ninguém pode viver em alegria permanente, o que seria igualmente patológico, né? É um extremo oposto aí. Uma forma de alienação da realidade, que sempre exige seriedade, esforço e trabalho, a fim de ser vivida em forma edificante. Então não dá para ser alegre, né, o tempo todo. Não dá, porque os desafios estão aí. E os desafios nos causam uma certa ansiedade, algum medo, que é natural. Se não fosse o medo, nós estaríamos nos destruindo o tempo todo. Não teríamos medo de atravessar a avenida larga com trânsito pesado, não olharíamos para os lados e simplesmente... Então, o medo ele tem uma função útil. E assim como outras emoções que fazem parte da nossa realidade, somos seres emocionais, na nossa humanidade. Então, junto com a tristeza, nós temos diversas outras emoções. Então, ela se ausenta mesmo de vez em quando. E a alegria se ausenta também de vez em quando para dar lugar à tristeza e nos conduzir ao autoexame. Quando se tem a preocupação de exteriorizar a alegria contínua, tal fenômeno caracteriza insegurança. Portanto, interesse de teatralizar as emoções. Quer dizer, uma pessoa que está o tempo todo alegre, será que isso é alegria mesmo? A benfeitora está dizendo aqui, né, à sua direita. Quando se tem a preocupação de exteriorizar a alegria contínua, tal fenômeno caracteriza insegurança, portanto, interesse de teatralizar as emoções. É a aparência. Aí a gente lembra da persona, a gente lembra da sombra que está por trás da persona. E talvez alguns complexos, não vai ser um só. Alguns complexos, incluindo o de inferioridade, e também, em alguns casos, o complexo de superioridade, vai teatralizar uma falsa emoção. Vai teatralizar a emoção. E a pessoa não quer transparecer, não quer que
que se perceba que ela está triste, e muitas vezes está, mas ainda assim ela teatraliza para não demonstrá-la, né? Então, quando Joana de Ângeles fala de teatralização. Continuando aqui, é normal a tristeza, e algumas vezes benéfica, pois que faculta um mecanismo de retrocedimento mental para revisão e análise em torno de acontecimentos e vivências que necessitam ser considerados. Onde foi que eu errei? O que foi que causou esse estado emocional no qual eu me encontro? Muitas vezes a gente não sabe. Não há como saber, a gente apenas está angustiado e sem saber exatamente por quê. E a gente fica procurando, meu Deus, por que eu estou assim? O que aconteceu? Eu não sei bem. Alguém nos diz, fulano, você não está bem hoje. De fato, não estou. Mas o que foi? Não sei. Não sei. Eu tentei lembrar até dos meus sonhos, se eu sonhei alguma coisa assim que causasse essa tristeza, eu não sei. Então, lá na frente, aqui nesse encontro, nós vamos ver que existem causas de existências passadas, de experiências passadas do espírito reencarnado. Então, a gente muitas vezes não tem mesmo como saber. Pode acontecer igualmente que, de um instante para outro, perceba-se que aquilo que se está fazendo não é exatamente o que se gostaria de realizar, abrindo espaço para uma certa tristeza, que irá contribuir para refazer experiências e viver-se conforme os novos padrões emocionais. A felicidade expressa-se no conjunto, tristeza, alegria, né? É uma dualidade, uma ambivalência, um conjunto, no conjunto, né? A felicidade expressa-se no conjunto, tristeza, alegria, na condição de ponte que une distâncias aparentemente opostas. Aparentemente. Vamos para o próximo slide. Aí a gente começa a compreender a necessidade da tristeza em alguns momentos. Ela é necessária. Então, não são poucos aqueles que possuem os preciosos recursos econômicos, os triunfos sociais e políticos, religiosos e artísticos, ou de outro tipo, experimentando solidão e vazio existencial, que tem origem em reencarnações anteriores. Aí a gente volta àquele ponto que eu antecipei. Nem sempre a gente vai encontrar a razão da tristeza, porque ela não se encontra no momento presente, nem nessa existência. E isso é muito recorrente. Acontece muito com todos nós. O estado emocional modifica de uma hora para outra. Aí a gente chama de déjà vu e outros nomes, né? Houve um gatilho, algo que vimos ou ouvimos, ou que veio mesmo do inconsciente. Lembram do exemplo do iceberg, superfície do oceano? Aquele pedacinho só para fora da água é a consciência. E todo o resto é o inconsciente, e que guarda um imenso conteúdo, quase infinito, como diz Joana de Ângeles. Então, não há como saber exatamente o que é que está acontecendo. Por que o nosso estado emocional mudou? E aí o que resta fazer? Prece, né? Meditação e a terapia, buscar o auxílio profissional. Porque não possuindo estrutura moral segura, esse paciente foge para os alcoólicos, as drogas, né? E o sexo apressado, desregrado, mantendo o riso e a falsa alegria, parecendo realizado, para logo tombar em estados dolorosos de melancolia e depressão. Então, é preciso muito cuidado, mais carinho, mais atenção, mais zelo consigo mesmo. Isso é auto-amor.
Então, na cultura grega, vamos passar aqui adiante, na cultura grega, a melancolia era considerada, ora, como punição dos deuses, né? Eram muitos deuses. Noutras circunstâncias, como condição necessária para receber-lhes a inspiração. Então, o que acontecia? Opa, aqui não. Aqui? Eu repeti esse. Então, está aqui, agora está certo. Exemplos. Aristóteles, por exemplo, narra que Sócrates e Platão, periodicamente, experimentavam a tristeza, sendo, então, por eles inspirados, pelos deuses. Então, ele procurava mesmo a tristeza, porque era uma crença de que, por meio da tristeza, recebia-se a inspiração dos deuses, quando não era punição, como lemos há pouco. E aí tem um exemplo mais recente, Leon Tolstói, o grande, o célebre escritor russo, vivenciou uma grande tristeza, que lhe exigiu reflexões profundas em torno do existir, do porvir, do viver. Então, daí ele tirou a inspiração, tanto Sócrates e Platão quanto Leon Tolstói, de diferentes épocas da humanidade, tiraram suas inspirações para suas produções, para o legado que deixaram para a humanidade, da tristeza. Então, a gente precisa aprender a valorizar a tristeza nesse sentido. Atenção, é o campo, o lado positivo da emoção que nos conduz ao recolhimento, né? Não é a depressão, ao isolamento negativo, mas ao recolhimento para a reflexão, para o autoexame, para a autoanálise. Ela propicia, a tristeza propicia isso. Então é uma mutação, digamos. A gente transforma a tristeza em algo positivo, benéfico para o nosso próprio desenvolvimento. Joana de Ângeles diz: consideramos nesse texto a melancolia como a tristeza, o recolhimento, a necessidade de silêncio interior, necessidade de silêncio interior, por cujo estado mais facilmente sintonizavam, eles consideravam, né, eu li errado aqui, mais facilmente sintonizavam com o pensamento espiritual procedente das esferas superiores, dos espíritos nobres que os orientam. Então veja que a inspiração, e ela está falando disso, inspiração e também intuição. Muitas vezes, nós mesmos espíritas realizamos tarefas muito mais inspirados, se estivermos na sintonia indispensável, nós realizamos a tarefa, muitas vezes, bem melhor do que planejamos, organizamos, porque aí nunca estamos sós. Abrimos campo para a inspiração e o amparo da espiritualidade. Então, gente, ela falando um pouco aqui do Leon Tolstói, eu vou ler aqui para vocês porque é muito interessante, é rapidinho. Então, ela diz aqui que ele, encontrando-se na melhor fase da sua carreira de escritor, amado por uma família feliz e rico, repentinamente começou a constatar a própria existência, tendo impulsos quase suicidas, que lutou para evitar corajosamente e corajosamente superou. Não chegou a entrar em depressão, mas a considerar que os valores até então aceitos e disputados eram vazios, não lhe conseguindo mais preencher o íntimo com reais alegrias. Depois de grande interiorização, leu o Evangelho de Jesus e nele encontrou a resposta, a verdadeira alegria, mudando o modus vivendi, repartindo a fortuna, ele repartiu a fortuna, os bens, assumindo postura simples e o comportamento de cidadão modesto. Então, assim, tornando-se irmão do seu próximo e dando lugar a uma verdadeira revolução em face daqueles
que o seguiram nessa decisão. Perseguido pela religião dominante na Rússia, como herege, declarou sua crença no Deus justo, de amor, de misericórdia e de justiça, Pai de todas as criaturas que tinham o mesmo direito de ser felizes na terra. Quando o espírito que tem sede de paz e de plenitude descobre que está engessado nos compromissos sociais, aí a gente passa para o próximo slide para continuar a ideia. Só para tirar o texto para não distrair. Então, quando o espírito que tem sede de paz e de plenitude descobre que está engessado nos compromissos sociais, atrelado ao relógio que lhe comanda todos os momentos, obrigado a comportar-se de maneira padronizada, mas não livre, mas escravo das imposições dos multiplicadores de opinião, da mídia mercantilizada, olha como é atual, né? Mais interessada nos mecanismos do consumo do que na criatura em si mesma. Desperta desse letargo, dessa ilusão que se permite. Experimenta tristeza pelo tempo mal conduzido. Quer dizer, é um despertar. O espírito começa a despertar para o propósito da sua existência. Minha existência não pode ser só isso, tem que ter um significado mais elevado. E isso vem de dentro. E aí existe uma fase da vida que na psicologia é chamada de metanoia. O que é metanoia? É uma transformação íntima pela qual todos nós teremos que passar em algum momento. Criaram aí uma média aproximada de idade quando isso acontece, ali por volta dos 40 anos de idade fisiológica, mas há casos de pessoas que passam pela metanoia muito antes disso ou muito depois. Né? Então, talvez seja somente uma média. Então, a gente vê que Leon Tolstói passou por essa metanoia, ele começou a se questionar, né, por que vivia, né? Começou a questionar o existir e tudo que estava em torno, o que ele estava fazendo até antes disso não fazia muito sentido para ele. E isso começou a causar um desconforto. E aí vocês viram aí na leitura do caso no que resultou, né, essa tristeza dele. Foi uma transformação, aquela que acontece a exemplo do lagarto que se torna borboleta, né? E aí está. O que a gente acabou de ver, né? Trata-se de uma tristeza saudável e enriquecedora. Enriquecedora. Essa que se manifesta não como infelicidade, não, mas como terapia para o excesso de risos e de aparências. Que a gente tem uma imagem típica, né, das pessoas ditas realizadas, mas que se encontram nesse estado, né, que em algum momento se sente presa a essas convenções sociais. Aquilo que vocês vão se lembrar que a gente falou em outro momento aqui, nas aulas de Joana de Ângeles, é a normose, né, que é um livro escrito aí por 3 psicólogos muito competentes, né, 2 franceses e um brasileiro. O brasileiro é o Roberto Crema, reitor da Unipaz. Então, naquele livro a gente vê isso, né? A normose, a gente se deixar conduzir por aquele efeito manada, né? De que todo mundo está fazendo, acho que é por aí mesmo, né? Esse é o caminho. Então, mesmo que isso, evidentemente, esteja trazendo resultados negativos para muitos, enfim, todo mundo faz, eu vou fazer também. E seguimos essas convenções e nos escravizamos a elas. Em um dado momento acontece o que aconteceu com Leon Tolstói. A gente se dá conta de que não faz muito sentido, que não deve ser isso, não deve ser esse o objetivo da vida. Ou assim, pelo menos
não é só isso, né? Tem algo mais acima, mais importante, mais relevante. A tristeza sem lamentação, sem queixas, sem ressentimentos é, pois, psicoterapêutica. De vez em quando, para a conquista real do equilíbrio, com discernimento do que é lícito e deve ser conquistado. Então, olha só, repito, vamos voltar, né, ao que a gente já disse. Por causa da tristeza, a gente recusa algumas coisas que normalmente a gente faz. Bora ali no happy hour. Não, hoje eu não estou legal, não vou não. Não é? E é só um exemplo, tem muitos outros que a tristeza nos conduz a esse recolhimento necessário para a reflexão, para o autoexame, a autoanálise, a análise das circunstâncias, das realizações, felizes e infelizes, fazer uma espécie de balanço, né, da nossa vida, que rumo estamos traçando e tomando, né, para nos conduzir até o objetivo final. Porque é inevitável que em algum momento pensemos no final da vida, né? A gente vai a um velório, fica sabendo da notícia de alguém que se foi para outra dimensão, e isso nos leva a pensar, um dia serei eu. E aí? Qual o significado de tudo isso? O corpo está ali inerte, mas e um ser essencial? A pessoa em si? Nesse momento a gente percebe que não pode ser aquela massa biológica ali sem movimento, começando a se desfazer. Aquilo não é a pessoa. Assim como aquele é o destino certo de todo ser reencarnado. E aí a gente começa a refletir e buscar sentido para a nossa existência. Será que vale a pena se dedicar apenas às convenções, aos compromissos sociais, a conquistas de coisas, né? Isso, já falamos em outros momentos, é apenas exercício para desenvolver as nossas aptidões, habilidades, a inteligência, enfim. Mas não é só isso, tem algo mais. Por trás de tudo isso tem um propósito maior. Então, muitas vezes, Jesus, o próprio Jesus, chorou de tristeza, contemplando a loucura humana, o seu desequilíbrio, o desinteresse pelo verdadeiro e a ambição pelo mentiroso. A gente inverte, né? É o que acabamos de falar. Será que vale a pena se dedicar à ilusão? Como disse Buda lá, né? Buda vivia uma vida regalada de luxo e prazeres. Mas no dia em que ele saiu pela primeira vez fora do palácio, ele viu a realidade. E lá do íntimo veio a necessidade de conhecer o mundo como ele é. E o resultado disso tudo vocês já sabem. Ele encontrou o nirvana, que traduzindo para a nossa linguagem ocidental, é a plenitude, o autoencontro do ser real. O ego deixa de predominar e aí prevalece o eu real, o ser imortal que somos, o espírito reencarnado. Vamos continuar aqui, deixa eu ver como é que está o tempo para não extrapolar muito aqui. Bom, tá dentro ainda, estou quase terminando. Continuando aqui, imagina Jesus observando o espírito evoluído que é pleno, ficar falando, né, trazendo a verdade, trazendo as boas novas, né, o evangelho, notícias boas, para que nós nos reencontremos conosco mesmo e nos identifiquemos, resgatemos, né, o ser real, reencarnado, que está em mais uma jornada heróica da alma. E aí a gente se nega, né? A gente prefere o mentiroso, a gente prefere a ilusão, as distrações, as ilusões. Agora, de novo, é bom sempre lembrar, a gente não vai agora também
desprezar as conquistas horizontais da existência física, não é isso. Mas colocá-las no devido lugar, no seu devido lugar, né? E dar mais importância e pensar mais como seres imortais, que têm um compromisso consigo mesmo de evoluir. Então tá, tratando-se ainda de Jesus, né? A tristeza era-lhe familiar, embora ele houvesse trazido as boas novas de alegrias para a humanidade. Então, a gente vê aí, como diz Joana de Ângeles, né? Ele sorriu muitas vezes, mas era aquele sorriso que nunca era uma gargalhada, como a gente costuma ver, né? Aquele sorriso sonoro, risada. Não, era sempre um sorriso melancólico. Ele demonstrava muito amor, muito carinho, mas ele tinha muita tristeza por perceber a nossa condição de loucura, como ela já disse, né? Então ela recomenda, para finalizar, não cultives a tristeza, nem fujas dela. Olha só, não é para cultivar, alimentar a tristeza, mas também não devemos fugir dela, aceitando-a quando se te apresentar e retirando o melhor resultado da oportunidade de reflexão que te proporcione. Com esse comportamento, estarás experienciando atitudes renovadas. Então, aqui a gente abre para os comentários, as dúvidas, as correções, o que quiserem. Somos todos ouvidos. Podem falar. Boa noite, gente. Boa noite. Uma coisa que me chama muita atenção é a gente perceber a tristeza como uma ferramenta de melhoramento moral e autoconhecimento, consequentemente. O que não é muito fácil da gente perceber quando a gente está vivenciando a situação. Porque todo aquele que conviveu com a depressão, quer dizer, com a presença da tristeza por longo período, vai tendo muitos sentimentos, e um deles é se sentir culpado, porque olha ao redor, vê que a pessoa externamente tem tudo o que ela precisava, tem afetos, e ainda assim lhe falta alguma coisa, quer dizer, se sente incomodado, se sente uma relação de não pertencimento. E aí, te ouvindo, foi tudo sendo muito bem enumerado, que são etapas que a gente precisa parar, perceber a situação ao redor e ver o que está faltando, e ir buscando, né, ajuda, e as ajudas vêm de diferentes situações, inclusive a terapêutica, que eu acho que é a mais significativa nesse sentido, da gente olhar e parar, porque... E aí a gente vai entendendo e vai se libertando de certas coisas. E reconhecer, por exemplo, dentro do seio familiar, que você tem, teoricamente, tudo que precisava em termos profissionais, mas ainda te falta alguma coisa, na verdade, não é para a gente sentir culpa disso, muito pelo contrário. É para a gente se sentir aliviado de estar faltando alguma coisa. Porque se a gente não sentir isso, eu acho que a gente não ia fazer essa viagem interna e, consequentemente, eu acho que a gente não ia despertar o nosso lado espiritual. Porque a maioria da gente, a gente é muito trabalhado no ser material. E é como você falou, as questões horizontais, elas têm uma importância, mas elas precisam ser mediadas com a questão vertical. Porque se não for assim, não preenche, né? E eu vejo tanto que é importante a gente olhar exatamente para isso, né? Para essa tristeza, não como, achei maravilhoso essa questão, não como a ausência da alegria, mas como uma etapa que a gente precisa vivenciar, né? Até para a gente, eu acho que voltar para a vida, né? Conhecendo a gente mesmo, porque o processo é de autoconhecimento mesmo, né? Uhum. Como ela disse, você lembrou, né? Eu vou complementar aqui com a palavra dela, com as palavras dela. A tristeza não é o inverso da alegria.
mas a sua ausência momentânea. Certo? Então, agora eu passo a palavra ao Eurípides para que ele desenvolva a segunda parte do encontro. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Lelis. Boa noite a todos, então. Aqueles que nós não cumprimentamos no início da nossa aula, do nosso encontro. Vamos, então, desenvolver a segunda parte, alegria de viver. Mahatma Gandhi, ele dizia que a felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que mais vive, mas o que melhor vive. A alegria de viver está em sentir gratidão por todos os momentos da vida, mesmo os ruins. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, nos diz lá no capítulo 6º o seguinte: cultive a alegria de viver e você verá que coisas belas podem acontecer a qualquer momento. A risoterapia, caros irmãos, hoje significa um recurso precioso para evitar determinadas contaminações, mas também para auxiliar no restabelecimento de patologias graves. Assim, a alegria de viver é convite para uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres. No livro O Cultivo das Emoções, Marlon Hagedorn vai nos dizer o seguinte: na perspectiva do cultivo das emoções, simbolizamos a alegria com o girassol. O seu caule se movimenta de modo que a flor acompanha a trajetória do sol, da nascente ao poente. Então, para Marlon Hagedorn, a tristeza ele simboliza como a orquídea e a alegria ele simboliza como o girassol. Então, como toda emoção, ela é passageira e deixa uma sensação de bem-estar, alívio e leveza em quem viveu. A alegria de viver, ela aquece as nossas almas. Ela estimula o ser a continuar a sua caminhada, mesmo em meio a certas dores e percalços passageiros. O Daniel Goleman, jornalista, psicólogo, escritor norte-americano, no livro que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, Inteligência Emocional, estabelece que quando sentimos a sensação de felicidade, vivenciamos uma das principais alterações biológicas. Então, a atividade do centro cerebral, ela é incrementada, o que inibe sentimentos negativos, quando nós sentimos alegria, e favorece o aumento de energia existente, silenciando, vamos dizer assim, aqueles que geram, aquelas emoções que geram preocupações. Daí a importância da risoterapia. Nós conhecemos muita gente boa que tem uma dificuldade imensa em rir. É claro que nós não vamos sair por aí, dando aquelas gargalhadas, rindo à toa, sem motivo algum. Senão as pessoas vão olhar para nós e vão pensar que nós estamos loucos, estamos loucos, malucos, no mínimo obsidiados. A alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Quando se instala, todo o indivíduo se expressa num fluxo de energia que o domina, que se movimenta dos pés à cabeça e dela à planta dos pés. É o que nos fala Joana de Ângeles no livro O Despertar do Espírito. A alegria, pois, de viver deve ser parte ativa do programa de construção pessoal de todos nós, de toda criatura inteligente. Vamos fruir toda a magia existente no painel universal, que muitas vezes nos faltam, que pairam ao alcance de todo aquele que deseja elevar-se, livre de tormentos e de amarras com o passado. Então, gente, com a alegria de viver, sentimos toda a vitalidade que irriga todo o corpo, todo o nosso corpo, evidenciando que estamos vivos. Então, a sensação é de que não temos constrangimentos psicológicos inquietantes.
A alegria de viver é considerada uma emoção positiva. Nesse livro que o Lely citou, Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles classifica as emoções em emoções positivas e emoções negativas. A alegria é considerada uma emoção positiva, por ser agradável, quando expressa verdadeiramente o estado da alma. Então, sentimos com alegria uma viva satisfação, um contentamento, né, muito grande. Então, à medida que se amadurece psicologicamente, a alegria de viver constitui uma razão poderosa para o prosseguimento da atividade de iluminação interior de cada um de nós. E Marlon Reikdal, no seu livro, que nós indicamos a todos vocês, que é O Cultivo das Emoções, lá ele trata das emoções, tanto as positivas como as negativas. Ele nos diz o seguinte: viver com alegria não impede os episódios de reflexão pela dor. É possível senti-la e sofrer momentos de angústias ou inquietações, pois são fenômenos que fazem parte da vida humana. Então, gente, nós passamos muito tempo de nossas vidas buscando momentos que nos proporcionam alegria. Tentamos criar situações especiais, seja na alimentação, nas compras ou nas companhias, né? Sem compreender que essa emoção, a alegria, por ser um estado da alma, está relacionada mais com a postura diante da vida do que com os acontecimentos. Então, é interessante que nós tenhamos isso em mente. E o Marlon Reikdal vai nos dizer, ainda nesse livro, Cultivo das Emoções, quando ele nos diz: viver com alegria não impede os episódios de reflexão pela dor. É possível senti-la e sofrer momentos de angústia ou inquietações, pois são fenômenos que fazem parte da vida humana. Né? Já até falamos isso aí. Então, a alegria, gente, ela... se eu passar aqui o slide, fica melhor para vocês visualizarem. Ele diz mais ainda: não há o que nos deixa alegres quando estamos fechados para a emoção. Os possíveis eventos capazes de nos alegrar podem tornar-se motivo de irritação quando estamos indispostos. E isso tem que ficar bem fixado na nossa mente, né? Porque tem muita gente que não se abre, né? Não deixe que os momentos alegres o toquem. Às vezes a gente observa muito isso, né? As pessoas, vamos supor, passam num concurso ou conseguem um objetivo qualquer atingir, e estão ali fechados, não comemoram, não exteriorizam aquela alegria. Então é importante que essa emoção seja exteriorizada para que possamos nos sentirmos melhores e termos condições de enfrentar a nossa vida, que seja a nossa vida mais amena, né, do que atualmente o é. Então, tá, esse slide, eu tirei só uma frasezinha: aguardamos momentos de alegria que nunca chegam. E realmente isso acontece com muitos de nós. Muitos de nós passamos a vida esperando esse momento de felicidade, de alegria, que nunca chegam. Porque, na verdade, a alegria de viver, ela vai surgir a partir de uma reflexão de cada um de nós, onde nós vamos poder analisar os nossos pendores positivos, nossos pendores negativos. Né? Então, é importante que deixemos a alegria fluir naturalmente, sem forçar a barra de forma alguma. Compreendendo a alegria. Vamos ver o que nos fala aqui o Marlon Reikdal, né? Entender e aceitar o estado transitório dessa emoção é fundamental para não nos impormos às necessidades de uma alegria constante, ter uma conduta vazia e superficial, não condizente com a realidade emocional. Então, quando o ego, gente, a identidade que somos, se vê na obrigatoriedade de externar alegria para manter as aparências, e isso acontece muito, né? Não se sentir diminuído pode forjar estados de alma que mais nos atormentam do que verdadeiramente nos alegram. E isso acontece muito no meio social onde estamos inseridos. Muitas pessoas, né, até para agradar fulano ou cicrano, exteriorizam uma alegria falsa, né? Fictícia,
que não tem nada a ver com o que realmente ele está sentindo no seu interior. Então, o Marlon Reik nos fala que, em vez de cultivarmos o girassol, né, compramos uma de plástico. Né? Muitas vezes isso acontece conosco, compramos uma de plástico, uma gravura, fingindo resultados que não condizem com a realidade. Então, aí está a nossa atitude adoecida, nos fala ele. Porque isso evidencia o ego, esse ego adoecido, né, que nós carregamos, cheio de problemas, de dificuldades, de conflitos. Então, na atual conjuntura evolutiva pela qual nós passamos, o nosso estado de alegria ele é transitório. Ainda não conseguimos ter uma alegria de viver constante, e isso é verdade. Mesmo porque nós somos seres em evolução, estamos aqui habitando ainda um planeta de expiações e provas. Então, nosso estado de alegria ele é transitório. É claro que um dia nós chegaremos à condição bem maior, né, quando atingirmos o topo da montanha evolutiva, vamos poder analisar essa condição feliz e vamos exteriorizar uma alegria verdadeira e constante de estarmos ali como co-construtores, né, de Deus na obra da criação. Ele nos fala ainda mais o seguinte: o girassol artificial, ou seja, a alegria artificial, não expressa a beleza da flor verdadeira. Isso é verdade, né? Artificial, não tem vida. Isso produz ampliação do vazio interior, por nos impormos uma aparente alegria. Então, a planta artificial, ela não se move com a luz do sol. Por mais bela que tente aparentar, com o passar do tempo, fica opaca e envelhecida, além de se manter para sempre estéril. Então, o culto da aparência, gente, incita-nos a forjarmos, muitas vezes, uma emoção falsa, sem substrato profundo. Esse é o primeiro passo, nos diz o Marlon, no ensaio para o episódio da euforia, que desencadeará, talvez, o transtorno bipolar, né, o transtorno de humor. Em realidade, viver com alegria não impede a presença de sofrimentos. O Lelis já falou isso hoje aqui para nós, que os sofrimentos fazem parte do processo de evolução de cada um de nós. Pelo contrário, então, é exatamente por serem compreendidos como indispensáveis que proporcionam satisfações e bem-estar. Então, o sofrimento, e Joana de Ângeles dedica todo um livro a tratar sobre esse assunto, que é o terceiro livro da série psicológica, que vai nos falar da origem do sofrimento, né, das causas do sofrimento, como devemos encarar o sofrimento e como devemos fazer para nos libertar do sofrimento, da dor, da tristeza. E o primeiro passo é volver para dentro de nós mesmos. A alegria versus euforia. E nos diz ele no seu livro: a dificuldade do ego em lidar com a tristeza e seu convite às mudanças, além das obrigações internas de ser constantemente alegre, para não ficar para trás, conduz o indivíduo a tormentosos quadros emocionais. Então, a alegria em excesso caracteriza a euforia. E o ego adoecido, pelo excesso de si mesmo, não consegue compreender que a tristeza é saudável, é enriquecedora e terapêutica. É claro, como o próprio Lelis comentou anteriormente, não pode ser contumaz, porque se cultivarmos em demasia, constantemente, todos os dias, a tristeza, pode redundar numa depressão. Então, o excesso de risos, muitas vezes, surge para forjar um estado de superioridade, né, ou bem-estar inexistente, né, e desnecessário nas nossas vidas. Portanto, na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, nos fala Joana, no livro Triunfo Pessoal, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Predomina no self, no espírito eterno que somos, um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, que emerge, gente, em surda, vamos dizer assim, em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade.
Então, os seus anelos, os seus objetivos e prazeres, disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia, né? Aquela melancolia que o Leles falou, que os grandes poetas, os grandes escritores do século da Idade Média entravam numa profunda melancolia para ter condições de vir a inspiração para as suas obras de arte, seus escritos. Então, essa melancolia converte-se em melancolia que se expressa em forma de quê? De desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos. Experienciando, às vezes, gozos masoquistas, doentios, a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil, por não haver atendido às exigências da própria pessoa. Então, temos que ter muito cuidado com isso, porque a alegria de viver, gente, instalada no ímã, lá no âmago de cada um de nós, sempre haverá uma forma de encarar os acontecimentos, concedendo-lhe validade e dele retirando a melhor parte, porque representa conquista intransferível para a mente e para o coração. Cultivo da alegria. Sentimos alegria por identificarmos a presença de Deus como uma força que rege o universo e mantém uma perfeita ordem. Faz sentido alegrarmos-nos com algumas experiências dolorosas, pela sensação / certeza de que está tudo sob controle divino. Então, a alegria é a emoção que expressa a sensação de que tudo está ok. E, por isso, podemos nos alegrar ao olharmos para a natureza, para as crianças, né, para a candura das crianças, para a inocência das crianças, para a vida como um todo. Então, em tudo, gente, temos que ter em mente, em tudo, a presença de Deus. Na questão número 4 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem-lhe, num axioma, né, num preceito que aplicais às vossas ciências. Não é efeito sem causa. Buscai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, estar com alegria no mundo, gente, é entender quando se diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, conforme está lá em Mateus, no capítulo 5. Portanto, sejamos agentes de moralização do mundo. Ser a luz do mundo, né? Sois o sal da terra, é sermos agentes de realização, né, do mundo exterior, do mundo interior, do mundo em nosso derredor. Porque se o sal for insípido, nos fala Mateus, com que se há de salgar? Então, cultivar, gente, a alegria é valorizar a espontaneidade de viver, a abertura às experiências e ao aprendizado. A vida com alegria é, em si mesma, um hino de louvor a Deus. A partir do momento em que entendemos a dor, o sofrimento, suas causas, entendemos também que tudo isso faz parte do nosso processo de evolução, nosso crescimento, pois tudo está sob o controle divino. Não cai uma folha sem que Deus, nosso Pai, o permita, né? E nada acontece por acaso. As nossas dores, os nossos sofrimentos, eles são de acordo com as nossas necessidades evolutivas, com as nossas necessidades de reparação. Regozijemo-nos sempre. Está lá em Paulo, tá? Numa epístola dele aos Tessalonicenses, tá? Então, nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Depois da tempestade, que arranca raízes, que mutila árvores, destrói ninhos, enlameia estradas, a sementeira reaparece. Às vezes refazem nossos lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Então, nós temos que encarar a vida com alegria, gente, quando nós aceitamos que do mal, do ruim, da dor, do sofrimento, podemos tirar o bem, o belo, a transformação, sentimos no ímã, lá no âmago de nós mesmos,
A alegria da oportunidade bendita da reencarnação, a alegria de estarmos aqui nessa gleba de dores, a alegria de estarmos aqui nessa escola, né, evolvendo, auxiliando o progresso dos que estão em nosso derredor. Então, é de suma importância essa conscientização para que encaremos tanto a tristeza como a alegria como emoções necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para que sejamos seres psicologicamente maduros. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, que muitos de vocês devem conhecer, né, faz parte daquela coleção de 5 livros, nos diz o seguinte, lá no capítulo 102. Todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, caros irmãos, não nos esqueçamos de que Paulo, né, o intimorato Paulo, o destemido Paulo, batalhador do Evangelho, quando se transformou ali em Damasco, na entrada de Damasco, de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, um defensor ferrenho do cristianismo daquele dia em diante. Então, ele, sob tormentas de preocupações, ele encontrou recursos em si mesmo para dizer aos irmãos de luta, regozijai-vos sempre. Alguém que cultiva a alegria de viver, já possui um grande tesouro interno. Portanto, nós devemos espargir a alegria de viver onde nos encontramos e onde nos encontraremos, e ofertá-la a quem nos acerque, tornando mais belo o dia, o nosso dia a dia, e o dia a dia de todos os seres, vamos dizer assim, com esse sol, né? com essa luz do nosso júbilo, da nossa alegria. Alegremos-nos, pois, então, caros irmãos, com a nossa vida, com a vida que nós desfrutamos, e vamos agradecer a Deus a glória de saber e de amar, para agirmos com acerto. Então, para sermos felizes, temos que deixar de ver a vida, gente, pela janela da tristeza, e sim ver a vida pela janela da alegria de viver. Então, vocês estão vendo aí no slide a janela da alegria de viver e a janela da tristeza. Então, mesmo que em nossos caminhos tenham mais espinhos que flores, valorizemos estas últimas, né? As flores. Então, o Pai, que vislumbra tudo, né? Que seremos ao trilharmos o caminho do bem e do amor, está sempre conosco. Ele quer o nosso bem, quer a nossa evolução, quer que cresçamos verdadeiramente. A alegria, gente, a verdadeira alegria, que é suave, tranquila, ela aceita a condição atual do ser, mesmo identificando sua pequenez. Então, mesmo sabedores das nossas inferioridades, dos nossos vícios, né? É muito importante cultivarmos a alegria. Agora, não é uma alegria forçada, não. O Eurípides falou que é importante cultivar a alegria. Eu vou ficar rindo o tempo todo. Não pode ser assim. Ela é algo que vem do íntimo, quando a gente realiza alguma coisa, né? Quando nós somos prestativos a alguém, ou quando nós identificamos uma sombra densa em nós e conseguimos diluí-la. Então, tudo isso faz... sintamos-nos alegres, né? Felizes por estarmos aqui, tendo a oportunidade bendita de acompanhar todo o processo evolutivo, de sermos parte do grande organismo social, né, que está aqui reencarnado na crosta terrestre. Não porque seja conivente, tá, com a sua inferioridade, mas porque confia, né? Confia que o Pai, como eu disse, Deus, nosso Pai, ele sabe o que é bom para nós, o que é melhor para todos nós. Então, jamais esqueçamos, estamos aqui para sofrermos as expiações que a vida se nos impõe, né? Ou seja, ressarcindo erros do passado para a nossa remissão, passando pelas provações necessárias, desempenhando nossa missão, mesmo que seja pequena, e essas emoções, esses sentimentos e emoções, tanto positivos como negativos, existem para nos auxiliar o nosso progresso, desde que não se torne contumaz, porque a tristeza contumaz pode levar à depressão. A alegria contumaz, exagerada, estridente, pode levar à euforia. Então, tudo tem que ter uma harmonia,
tudo tem que ter um equilíbrio. Então, sobre a alegria, era isso que nós tínhamos para repassar para vocês. Eu queria só fazer um destaque, assim, que eu achei muito, muito significativo, esse termo de alegria artificial. E que a gente, se viciando, né, nesse prazer ou nessa vontade de aparentar ser o que não somos, ou sentir o que não estamos sentindo, isso vai gerando um vazio existencial profundo, porque era a hora da gente se olhar e aí a gente se ilude, e o tanto que isso é viciante. E nesses tempos que a gente vê, uma das coisas que me chama às vezes a atenção é situações que eu me lembro de um caso de uma jovem no Sul. Ela foi assassinada, foi um caso de feminicídio, e quando as pessoas, inclusive o pai dela e a mãe, se deram conta que a filha já vivia situações de agressão, mas que nas mídias sociais, inclusive no dia anterior ao assassinato dela, ela postou fotos dela e do marido aparentando uma situação ilusória. E aí a reflexão que esse pai fez isso: por que ela não demonstrou para a gente que ela estava vivenciando um sofrimento tão grande? E acontece muito isso. Então, o Lelis e Eurípides hoje falaram para a gente dessa capacidade de observação que a gente tem que estar aguçado, né? Olhar ao redor mesmo, porque, de alguma forma, as pessoas elas vão dando sinais, porque ninguém consegue, né, mascarar plenamente, mas que, acima de tudo, diante da gente mesmo, quando a gente estiver diante desse espelho emocional, que a gente assuma, né, que às vezes que a gente faz escolhas indevidas, né, muitas vezes, isso ao longo de uma trajetória encarnatória, mas que a gente aprenda a se perdoar e a reconstruir e dar a gente novas possibilidades, né? Muito bom, Mariana. Lelis, você fazer as suas considerações finais aí e a prece de encerramento. Com alegria, viu, Lelis? Sempre. Sempre com alegria, claro. Sem teatralização, né? Como o Roger bem colocou ali, usando os olhos, se os teus olhos forem luz, né? Então, a gente faz aquele mergulho, claro, observando tudo em volta, mas também buscando a sabedoria interior, a tirar desse momento de tristeza, que é normal e proveitoso, dependendo desse olhar iluminado, a gente vai encontrar nesse momento rico de possibilidades as respostas que a gente está precisando. E, por fim, vamos alcançar o júbilo, a alegria de viver. Então, é uma conquista. E, por ser uma conquista, exige esforço, trabalho, perseverança. Do contrário, não seria uma conquista, seria um privilégio. E Deus não é um pai que privilegia uns e desfavorece outros. Aí não seria Deus. Então, a gente está sempre nos deparando com a meritocracia. Nós temos tantas utopias, né, no nosso planeta, aquelas esdrúxulas ideias de igualdade utópica, né? Quando Jesus, o próprio mestre e governador do planeta, nos disse: a cada um será dado de acordo com as suas obras, suas realizações, suas buscas. Então, graças a Deus, nós vamos avançando e, com a nossa própria transformação, nós vamos promovendo o nosso mundo regenerado, essa transição pela qual estamos todos passando, né? Então, eu fico muito grato. O sentimento de gratidão é imenso, profundo, por estar compartilhando com vocês esses conhecimentos, porque, como já dissemos de outras vezes, estamos aprendendo, e aprendemos com mais efetividade quando estamos compartilhando com os nossos irmãos e irmãs. É assim que eu gosto de aprender.
Então, eu sou um aprendiz e talvez saiba menos do que muitos de vocês. Por isso, o meu processo é mais intenso. Eu preciso alcançar vocês. Tá certo? Então, gente, vamos unir os nossos pensamentos, esse sentimento maravilhoso de alegria e de gratidão, e elevar a Deus esses sentimentos. Pelos momentos de tristeza, que não foram poucos durante essa trajetória, pela intensidade dessas tristezas que certamente eram compatíveis com a nossa necessidade de despertamento, de autoencontro, de percepção da realidade espiritual, do ser imortal que somos. Então, por isso e por muito mais, temos de agradecer. E queremos manifestar nesse momento sublime de elevação de sentimentos e de pensamentos, agradecer, agradecer, agradecer. E conservar esse sentimento nobre na intimidade de nós mesmos, mas de modo que possamos expressar em atitudes, durante o dia a dia, nas relações interpessoais, seja no lar, no trabalho, na sociedade como um todo, que possamos exemplificar a alegria de viver legítima, autêntica, conquistada, que vem do íntimo, com esses pensamentos Divino Mestre, guias espirituais, anjos guardiões e toda a equipe espiritual do GAEB que nos acompanham sempre. Pedimos então a permissão para dar por encerrada a reunião de hoje de estudos da série psicológica Joana de Ângeles em júbilo e que possamos ganhar forças, disposição e alegria para os próximos encontros, sempre com maior proveito a cada vez que os realizamos, e que assim seja.